responde pelo menos uma coisa. Estão me ouvindo bem? Tá, pessoal, o áudio tá saindo aqui bacana aqui. Ah, beleza. Eu imagino que tem muitos cansados, né? Aí não responde, opa, deve ser meu áudio. Mas eu entendo. Então a gente hoje passa de um princípio, né? Chamado de conformação, chamada de extrusão. Olha, peraí, estou fazendo um negócio errado aqui, né? Não está apresentando para vocês a apresentação. Peraí que vai aparecer, hein? Agora, olha que legal. Então, todas essas peças que estão na apresentação aí, elas são objetos oriundos da extrusão. Olha que interessante, né? Então, tem formatos, perfis bastante complexos, que esse tipo de conformação, ele permite a fabricação. Então, a gente vai ver aí as propriedades, algumas características, mas a gente já pode colocar um ponto a favor desse processo, né? A riqueza que ele pode produzir de formatos complexos dos seus produtos, né? Então, é muito utilizado aí. Por exemplo, né, a gente vê aparecendo um sol ali, mas na verdade é um resfriador, por exemplo, processo. Ou então a peça que, né, passa ali, por exemplo, um fluido, o ar, por exemplo, e ele faz o resfriamento da letra, transmitindo, né, fazendo essa troca de calor dentro de um processo, por exemplo, que aquece, você precisa manter uma certa temperatura. Tá bom? Então a gente tem o objetivo hoje de entender o princípio de extrusão, conhecer as características dos produtos obtidos por esse processo, analisar a extrusão direta versus extrusão indireta, entender os equipamentos e processos de temperatura. É claro que a gente não vai fazer isso tudo hoje, mas a gente vai começar a entender como que esse processo de conformação mecânica está vinculado com a nossa disciplina. Entender bastante coisa dele aí. E a gente começa pela definição. A definição de extrusão é simples, né? Consiste em passar um bloco de metal chamado de blank, tarugo também, né, através de um orifício e uma matriz, um orifício de uma matriz, na verdade, por meio de altas pressões com auxílio de um êmbolo. Nessa fase, o material se apresenta como o perfil da matriz que se deseja produzir com redução de seção transversal de modo constante. As medidas de geometrias da matriz não se alteram. Então, é um procedimento, uma definição aí até parece complexa, mas a gente vai ver que é muito simples, né? Então, a gente tem um êmbolo aqui, tá bem demonstrado, tá aqui o êmbolo. Esse êmbolo, né, ele vai fazer o material, que é essa parte aqui, ó, passar, né, por um orifício chamado, né, da matriz, ó, a passagem dele aqui e a matriz aqui. Então, a matriz tem uma passagem, ela tem uma definição, né, de acordo, né, com aquela primeira figura que eu mostrei com vocês. Então, dependendo da geometria, ele vai passar e vai formar aquela geometria, como se fosse bem simples, né, uma pasta de dente, em que ou um macarrão, né, a gente coloca ali, quando a criança tem muito desses brinquedos, né, tem um formato de estrela, formato de triângulo, você passa uma massinha ali, força a massinha através do êmbolo, vai sair do outro lado aquela geometria, ok? Só que aqui a gente está falando de processo de fabricação. Oi? Lá na empresa, a gente faz uns eixos assim, ó, e esse êmbolo aí a gente coloca lá, pelo menos eles colocam o nome, né, de canal, né, de lubrificação para adicionar algum óleo, alguma coisa assim, ó. Nesse caso é um processo de lubrificação, né? Isso, aí coloca o nome de canal, né, que é onde é que eles adicionam o óleo. Ele passa dentro desse êmbolo, é vazado um furo fininho, né? Uhum. Aí é um processo de lubrificação, né? Aí é um fluido. Isso. A gente vai ver que correto. Aqui o material normalmente é no estado pastoso e a temperatura do trabalho de extrusão normalmente é a quente. Não quer dizer que seja sempre, né? Tudo bem?
e ali você vai ter o material de saída do outro lado. Aí, Lei. De novo, né, professor? Aqui, ó. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite aí, galera. Boa Tá noite, bom, Anderson? Então, gente, olha que legal. Quando a gente tem o perfil da matriz, né, tem esse aqui, o professor tinha comentado, né, que pode ser, por exemplo, um material para resfriamento, às vezes até de circuito interno de computadores, ou outros equipamentos aí. Olha só, então a matriz ela tem o negativo disso tudo. Então você tem um tarugo, né, uma peça cilíndrica, por exemplo, de alumínio, que todos esses aí, pelo menos pelo que a gente vê aí pela coloração, é material de alumínio ou suas ligas. E então a matriz, ela é o negativo disso. Então você tem um tarugo, né, você tem ali um cilindro de alumínio que vai passar por dentro de um êmbolo, e esse êmbolo vai fazer com que esse perfil vai sair. Olha que aí depois, né, vai sendo cortado, é claro que vai sair em barras com comprimentos muito maiores, depois vai sendo cortado de acordo com o tamanho e especificação de projeto aí, tá? Agora, aqui fala uma característica interessante, o material tem que ser dúctil, né? Assim como outros processos de conformação, esse também não foge à regra. Dúcteis, além do alumínio, cobre suas ligas também o aço inoxidável, o aço carbono, através do meio de extrusão. Então, todos esses materiais são passíveis de fazer aí processo de extrusão, ou plásticos e embalagens, também são parte do processo. E, aliás, plásticos, né, e materiais nesse sentido, né, são mais fáceis de fazer por extrusão, pela característica de facilidade do processo, né? Eu acho que o aço aí, ele, para empurrar, tá, gente? Não vai ver que é empurrar, aqui o êmbolo deixa comprimir, vamos dizer assim, o material, né? Acho que é a palavra mais correta, não pode ser material com dureza muito elevada, porque o porte do equipamento começa a ficar gigantesco. Tudo bem? Então, enquanto que a trefilação a gente vai ver com material puxado, que é o próximo processo que a gente vai estudar, a extrusão ele é comprimido. Então, a tração, na trefilação a gente fala de tração, e na extrusão de compressão. A compressão, ela exige uma força, uma pressão de trabalho muito maior do que a trefilação. Porém, a geometria é mais complexa. Então, né, uma das características que diferencia dos outros processos aí é essa saída de geometria mais complexa do material. Vantagens. Trabalhar de fácil conformação, como por exemplo o alumínio. Essa aqui a gente já tinha comentado, né? A gente começou por ela. Formação ou produção de geometrias complexas. Excelente tolerância dimensional e qualidade superficial. E aqui isso é também um fator muito determinante, porque além de você sair com uma geometria complexa, quando você pega excelência, tolerância dimensional e qualidade superficial, a peça está pronta. No máximo, né, é o que eu falei, você tem barras e você vem só cortando o material no seu comprimento e ele está pronto. Tá? Dificilmente para a extrusão você tem um processo de usinagem posterior. Dificilmente, tá, gente? É uma característica do processo. Fez a geometria, você vai cortar só o comprimento e vai mandar para utilizar. A pessoa, acontece, é claro, né? Eu acho que sempre tem as exceções às regras, mas a regra de extrusão cortou o material no seu comprimento, ele está pronto para uso. Tudo bem? Permite a quebra primária do processo de fundição, deixando as mais favoráveis para o processo posterior. Quando houver, tá? Os processos posteriores aí, pode ser um tratamento térmico também, mas para a usinagem é mais difícil. Professor, alumínio tem como fazer tratamento térmico no alumínio? Normalmente as ligas, né?
Às vezes você pode fazer alguns processos aí. O cobre também, né? O cobre também, tá? Os materiais permitem, sim, processos posteriores. Aí o processo é diferente do aço carbono, né? Diferente. Ah, Diferente do aço carbono. Ok? é bom a gente perguntar, porque se alguém perguntar na empresa, a gente não passa vergonha, né? Com certeza. Eu vou trazer, eu vou anotar essa pergunta sua, vou trazer para a fundição. Eu acho que é bom a gente conhecer, vou É verdade. anotar isso. Tratamentos posteriores de outros materiais ferrosos. Estou anotando aqui. Quase que às vezes Materiais metálicos, perdão, ferrosos não, né? Ferrosos é só o aço e o ferro fundido. Ferroso metálico não é a mesma coisa, hein? Às vezes no dia a dia na empresa, aí chega alguém, pergunta, né, ou fala, ou comenta algo, aí você sabe, né, para você não passar vergonha. É isso, isso. A gente não precisa de ter, como se diz, né, a pretensão de saber tudo, né? Beleza, Maxwell. Tudo bem, tá avisado, obrigado. A gente não precisa saber tudo, mas tem certas coisas que são meio complexas e você não ter ali pelo menos um conhecimento mínimo, você está certo. Tudo bem? A gente está aqui anotado. Tá? Tratamentos posteriores de materiais metálicos e não ferrosos, né? Ferrosos. Então, vamos lá. Então, a gente tinha comentado aqui, né? Limitação. A capacidade gira em torno de 5 mil toneladas, tá? Então isso uma característica aí do equipamento. Você não tem grandes proporções de processo de fusão. Tá? E alguns processos como extrusão hidráulica, né? Ficou faltando alguma coisa aqui, tá? Mas exatamente aqui em cima disso. Tá? O hidráulico permite o máximo, né? Ou aproximadamente isso. Tá? Quando eu digo tudo, não quer dizer que ultrapassa, mas não são pressões, na verdade, força, né? Muito elevada. Excelente tolerância dimensionais e qualidade especial. Isso não é uma limitação, né? Não sei o que você está fazendo aqui, não. Permite isso aqui também não é a mesma coisa, né? E apresenta maiores problemas do trabalho a quente devido à carepa. Bom, esse aqui sim é uma limitação, tem que se tomar cuidado. Por quê? Porque quando se vai trabalhar com extrusão, fala-se em qualidade dimensional. Tá? Então, trabalho a quente aí, para alguns materiais, deve-se ter que tomar cuidado com o acabamento, né? O problema de oxidação do processo. Tá? A carepa é oxidação ou, no caso do aço, por exemplo, né, perda de carbono, chamada de descarbonatação. E deve-se ter cuidado com cantos vivos, simetria, mudança brusca de dimensões, etc. Então, depois a gente vai ver aqui no produto final, né, que em vez de você fazer, por exemplo, uma peça totalmente quadrada, o ideal é você, né, então aqui, ó, deixa eu colocar uma cor diferente aqui, caneta, cor da caneta, cadê você? Cor da tinta, azul aqui, ó. Então, em vez de você fazer, por exemplo, a peça totalmente quadrada, nesse sentido, ele está falando cuidado com cantos vivos, é por causa disso aqui, ó. É aquilo que a gente já tinha comentado em uma aula atrás aí, que eu falei sobre canto vivo, né? Aqui, ó. Ele deve ser arredondado assim. Por quê, gente? Canto vivo, tá? É um processo, né, que normalmente deve ser evitado não só em conformação, em usinagem, tá? em vários processos metalúrgicos, porque são linhas, né, de ação de trincas, ou, vamos dizer, né, o aparecimento de trincas é tendencioso em cantos vivos. E não é diferente no processo aqui. Então, é melhor você ter uma peça com os cantos arredondados, ou, né, uma matriz com cantos arredondados, evitar cantos vivos, porque pode ser
é ali que vai aparecer uma trinca e falha do material, tá? Então, isso, qual que é a desvantagem, qual que é a limitação disso, né? Porque muitas vezes, se você pegar uma peça bruta que teria mais fácil, você vai fazer canto, isso vai ter de concordância ali, né? Um raio dentro da peça que vai gerar um custo, vai fazer com que o custo dela aumente, tá? Isso é a limitação em si, é o custo por fazer aquele processo. Beleza? Beleza. Increases Muito legal, né? E tem uma animação, ao tarugo sendo empurrado pelo êmbolo, vamos ver se ela vai rodar direitinho, né? Increases further as breakthrough force before extrusion A força begins. está sendo exigida, ele está começando a passar pela matriz, The force declines as de billet acordo length com a decreases respectiva until a minimum force is geometria. reached. O material As the está sendo billet thins, estudado. the Ou force seja, é a rapidly rises compressão, né? again to É a continue compressão. metal flow radially toward the Agora. die opening. Billet is loaded into a thick wall container and forced through an extrusion die secured in a holder. Coloquei direto aí para enganar a gente, mas é direto. To use different shaped rails, which required changing the train's wheels when passing from one railway to another. O alumínio, para ele sofrer essa By the turn of the deformação, ele 20th tem que estar century, aquecido the também. T-shaped rail became the industry standard and remains Mas so qual que é a today. vantagem do aquecimento? Vou deixar você me ajudar. For the final shaping, each steel rail passes several times through 3 consecutive mills. Isso, que vai ser fácil de conformar ele. A força é menor, a pressão é menor. This is what a mill's rollers look like. Entendeu? And here's the standard T-shape to which they form the É steel. por isso que eu pergunto. Se ele não tiver aquecido, ele quebra, né? Meanwhile, the rails are laid out until they cool to about 500 degrees Celsius. Isso aí tem o fator de redução, As the né? Quanto billet que is ele vai ser upset to fill the container. reduzido em Then relação ao increases tamanho further original, é as claro que tem uma breakthrough grande force influência before nisso. extrusion begins. Mas não necessariamente. Upon Tá? Pode ser feito a breakthrough, the frio, force sim. declines O as problema, billet length não. decreases until a minimum force is reached. Muitas vezes a As the quente billet tem a thins, sua the force preferência rapidly exatamente rises pela again to menor continue força que é metal aplicada flow no radially processo. toward the die opening. Principalmente falando de fusão, Billet is que loaded a into a compressão é thick mais wall crítica do container que a and forced tração through an anterior. extrusion die secured in a Ok? holder. A animação To use different shaped rails, which required changing the train's wheels when passing from one railway to another. de extrusão indireta. By the turn of the 20th century, the T-shaped rail became the industry standard and remains so today. Não vai parar a animação, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: o que é extrusão? O material ele empurra, o êmbolo ele está nessa direção, e o êmbolo está nessa direção, ok? Mas o material ele vai sair extrudado na direção contrária. Como, professor? Aqui, ó. Deixa eu colorir de amarelo aqui. Está o bloco aqui e tem um furo central, ó. Então ele sai, ó. Deixa eu colocar uma seta ali. Ele sai nesse sentido. Ele sai nesse sentido. Ou seja, o bloco, o êmbolo ele empurra para a direita, o furo está dentro do êmbolo e o material sai para a esquerda. Então é chamado de indireto por isso, tá? Extrusão indireta. Tudo bem? Deixa eu ver se tem uma animação melhor para mostrar para vocês. Aí, ó, essa aqui para mim é melhor para entender. Eu estou vendo tudo em branco aí. Era para sair alguma coisa, né? Agora é a hora do problema. Vamos ver. Indirect extrusion. What happens in Aí, ó, indirect legal. extrusion? The die is provided on the ram itself. Cilindro é o verde. When ram applies pressure Olha lá, on olha the que billet, interessante. Então, it will come o êmbolo out from the ele die está indo provided para o on the sentido da ram. força, But e o in material this está case, the saindo no product sentido flows contrário. Isso é in the chamado de opposite extrusão direction indireta. that the force is applied by the ram. Ok? Agora, In tem mais forward and reverse características? extrusion Tem. process, A friction força is present between em billet relação à and direta é container maior body. ainda.
Então, So Ivan, por power exemplo, required esse processo will é be mais more to interessante overcome the ainda o friction. material ser To aqui. minimize the friction between billet Porque and container a wall, eficiência dele é lubrication is menor. Você precisa fazer muito mais força que o direto. Ok? É um processo muito interessante, viu? É claro que aí a gente está vendo perfis simples, mas aqui, ó, através disso a gente tem esses perfis aqui, ó, todos esses diversos. Em vez de sair um cilindro simples ali é claro que é mais um processo ali né, para aprendizagem, mas os perfis são esses, complexos, né? Complexos. Professor, interessante que algum desses perfis são usados para fazer cilindros, né, hidráulico, essas coisas, né? De aço, né? Increase. Ou não? Não, tem alguns que são de Indirect alumínio, extrusion. né? What De happens alumínio mesmo, in né? indirect É de extrusion? alumínio Ok. mesmo, igual esses perfis que você The colocou die aí. is provided on the ram itself. É verdade. When RAM Às applies vezes, pressure sistemas on the billet, pneumáticos, né, it por will exemplo, come out É, from the die os que provided on recebem the ram. uma pouca But força, in this né? case, the O que product faz- flows é in excessivo, the aí já opposite são de direction aço, né? that the force Tem um is fluxo- applied by the ram. Uhum. In forward and reverse extrusion process, friction is present between billet and Bacana. container wall. Então, So olha aí que power legal, required né? Então, will be o more processo to de overcome the extrusão friction. direta, To minimize the ficou friction bem between claro aí billet and que container wall, a força lubrication do is êmbolo é contrária à saída do material, tá? A direta é representada pela mais tradicional, onde uma câmara extrusória é abastecida com tarugo de metal e a direção, nesse caso, tanto do êmbolo como a saída do material é a mesma. Tá? Então, olha que legal. A gente tem uma força aqui, ó. Se a gente pega esse primeiro sistema aqui, a força está para a direita, o material vai ser empurrado e vai sair também pela direita. Ok? Agora, isso aqui é uma matriz hidráulica. Olha que legal. Então, o que faz aqui? O êmbolo é essa parte aqui, ó. O êmbolo é toda essa parte aqui. Está empurrando. Mas ele está empurrando o quê? Ele está empurrando um óleo, ele está empurrando um fluido. Deixa eu mudar de cor aqui para a representação do óleo. Essa aqui, ó. Isso tudo aqui, ó. Isso tudo aqui é fluido, ó. Qual que é a grande vantagem, por exemplo, de se utilizar o fluido para empurrar o tarugo, né? O tarugo é esse cinza aí, ó. Colorido de azul aqui, ó. Boa noite, professor. Boa noite. E aí? Qual que é a grande vantagem, né? Aqui, ó, esse azul aí, ó. Tentei colorir de azul. De usar uma matriz, né? Um fluido para empurrar a matriz. É que a pressão, né? A gente pega o princípio físico de Pascal, a pressão é a mesma em qualquer ponto. Então, o tarugo ele vai ser empurrado com a mesma pressão por mesmo ponto. Então, você não tem... você tem uma pressão muito constante, uma força muito constante, né? Então, você não tem problema de inclinação do êmbolo, né? Um lado ter maior força do que o outro, está constante, está tudo igual, está tudo simétrico ali, a peça acaba tendo ainda o seu dimensional melhor ainda. Ok? Agora, a extrusão direta, ela parte do princípio que a força está no mesmo sentido da saída do material. Seja por fluido ou seja por compressão direta aí do êmbolo, né, contra o material. Bacana? Aí, ó, em inglês também, né, extrusão direta agora, vamos ver. Certo. Is direct extrusion. Consider this cylindrical thick wall container has a circular cross section at the end. If we fill this container with material and apply some pressure by using hydraulic ram, then the material will come out
through Não, the o material circular sai do outro lado, cross-section. né? No The mesmo cross-section sentido, provided at the end o of the êmbolo container do is raio. known as a die. The material which is to be extruded may be hot or cold. In case of hot material, it is heated above its recrystallization Bom, temperature, a or it is indireta, heated up to ela 50 é to muito 75% deliciosa, of its melting Pode point. vir, né? In cold a extrusion trabalhar process, quente. the temperature of Por material aquilo que eu falei, a will be eficiência nearly dela é to the room temperature, Então, or a in força some cases, it can aplicada be é muito heated maior below its do que a recrystallization extrusão direta temperature. In forward extrusion or direct extrusion para que o process, material seja the product conformado, flows ele in seja the same estudado. direction. Enquanto que a direta, that a the force força aí, a is eficiência dela é maior. Então pode ser feita a frio aí para alguns materiais. Tudo bem? Então aqui está um gráfico que mostra muito bem isso. Eu acho muito interessante esse gráfico. Ele faz como é que fala? Um comparativo, né, entre o êmbolo do pistão e a pressão. Então, o que acontece, por exemplo, na extrusão direta? A extrusão direta ela tem uma pressão inicial muito grande. Ela tem uma pressão inicial muito grande, que ela vai caindo ao longo do processo. A pressão aqui é grande. No final, há uma queda de pressão no processo de conformação. Então, na direta permite chegar a elevadas reduções. Então, essa é uma das características. Por que permite elevadas reduções? Porque a força aplicada ela é melhor aproveitada. Em formatos mais complexos, né? Exatamente por essa questão de ter mais força. Enquanto que em direta não. Em direta tem menor eficiência e aí você precisa de processos mais simples, né? E temperatura mais elevada. Agora, o que a indireta tem de vantagem? É o que eu falei, essa pressão constante aqui, ó, a gente pega aqui, vou pegar o marca-texto aqui, azulzinho aqui, ó, claro, na extrusão indireta, ó, a força é a mesma, a pressão é a mesma, né? Vamos falar em força, vamos falar, a pressão é a mesma do início até o final do processo. Acaba que você tem uma qualidade melhor do produto, um dimensional melhor, um acabamento melhor por conta disso. Você não tem variação de pressão. Não tem variação de pressão dentro do processo de extrusão indireta. Tá? Então, cada qual com a sua vantagem e desvantagem aí dentro do sistema. Olha que legal. Esse aqui é um gráfico, né, de extrusão de vários materiais, uma constante, né, de extrusão. Aqui a gente tem um exemplo de matriz, ó. Você tem uma matriz, então a peça ela vai entrar como um cilindro, mas ela vai sair nesse formato aqui, ó. Lembrando que essas quinas vivas, né, gente, devem ser evitadas, né, apesar de ter colocado aqui na figurinha a peça com a quina bem viva, com os cantos vivos aí, a gente viu que não é interessante para o processo de extrusão ou nenhum processo metalúrgico por ser concentrador de trincas. Então, normalmente, quina viva em peças são evitadas, na grande maioria dos casos, tá? Então, deixou aqui com a quina viva, né? Só para vocês entenderem que o formato da extrusão da peça vai sair exatamente como um C, como se fosse uma viga, né? A viga em U invertida aí, inclinada, com espessura maior do que a outra, mas tudo bem. É uma aplicação qualquer. E aqui a gente tem uma constante de extrusão com a temperatura em Fahrenheit, né? Embaixo, mas não precisa converter não, fiquem tranquilos. Em cima tem a temperatura em graus Celsius. Não sei que vocês queiram muito fazer aquela continha lá. Nós vimos o semestre um ano atrás, né, praticamente. Vamos lá. Então, se a gente pega, por exemplo, né, vamos pegar um exemplo aqui, o cobre. Ó. O que acontece com cobre a uma temperatura de 600, né, graus Celsius aqui, ó. Que está o cobre, 600 graus, gráfico aqui, ó, bonitinho aqui. Ele tem aproximadamente aí 250 MPa, né, porque se a gente pega aqui, ó,
Ó, se a gente pega esse ponto aqui, a gente faz uma linha reta aqui, ó, com o cobra, então fiz uma linha paralela no MPa aqui, ele está aproximadamente 250 MPa de pressão para fazer a extrusão do material. Se a temperatura vai para 900, que é esse ponto aqui, ó, esse ponto 2 aqui, ó, 900, tá? Ou seja, por que eu sei que é 900? Na verdade, 400, 600, 800, né? Ficou meio no meio do caminho aqui. Vou puxando aqui. Bom, entre 800 e 1000 está o 900 aqui, ó. 900 graus Celsius. Com 900 graus Celsius, o que acontece? A pressão dele cai, ó. A pressão de extrusão ele cai para, a gente poderia colocar aí, bom, 100, né? Seria 100 aqui em MPa. Vamos colocar 170 MPa. Se você colocar 180, tá certo também. É uma escala ali, né, onde que o 150 aqui está no meio, está acima de 150. Tem que ser alguma coisa acima de 150. Então, 170 MPa de pressão para uma temperatura 900. Então, o que significa, né, na prática, a gente analisar esse gráfico? É lógico que a gente está vendo com números, mas na prática é aquilo que a gente falou. Quanto maior a temperatura de trabalho, quanto mais quente, né, o trabalho é quente, quanto maior a temperatura do trabalho a quente do material, menor a força que o equipamento vai fazer para extrudar. Foi o que a gente falou lá no início, né? Foi o que o Ivan perguntou, professor, será que é sempre a quente? Não. Pode ser a frio também, tá? Então, tem materiais que você consegue trabalhar com a temperatura mais fria e consegue fazer aí o processo de extrusão deles normalmente. Quando, professor, é aquela que a gente falou, né? Abaixo de 0,3 a temperatura de fusão. Abaixo de 0,3 a temperatura de fusão. Se o material tem um ponto de fusão de 1000 graus, então, se eu estiver trabalhando a 200, eu estou trabalhando a frio. Por quê? Porque 1000 vezes 0,3 é 300. Então, eu teria que estar acima de 0,3, né? Normalmente, a gente tem aqui abaixo de 0,3 como trabalho a frio, de 0,3 a 0,5 ou a 0,6 trabalho a morno, e acima de 0,6 o trabalho a quente. Então, se o material tem 1000 graus de fusão, né? A gente está trabalhando a 200, a gente faz 0,3 vezes 1000, a gente sabe que ele está trabalhando a frio. 200 graus é a frio? Para esse material, sim. Oi? Você tá louco. Complicou aí? Ô, professor, lá na empresa, então, o processo lá de forja, o material ele é aquecido a 900 graus, né? Para ele receber o corte e a formação das barras, né? O trem já sai vermelhinho já, cara. Agora imagina o aço, pro aço 900 graus é trabalho quente, né? Isso porque ele entra no forno de indução, aí ele aquece e passa na forja, né? Para dar molde às barras, né? As pontas das barras. Já sai vermelhinho, cara. Chega até a estalar. 900 você escuta, né? Já sai o som, né? Do material. Bacana. É a quente, né? É um trabalho a quente aí, está bem acima de 0,6, né? 60% da temperatura do material. Então fica mais fácil de conformar. A pressão é menor. Agora, é sempre aquele aspecto que a gente tem que tomar cuidado. Tudo bem, é melhor para trabalhar, mas as ferramentas, as matrizes, são materiais, igual a gente viu, que elas são à base de tungstênio, com molibdênio, vanádio. Então, o custo das ferramentas são maiores também para aguentar altas temperaturas sem que danifiquem com facilidade, para ter ali, né, uma vida útil prolongada das matrizes. Uma coisa, né, contrabalança a outra. Mais fácil de trabalhar, mas as matrizes têm o custo mais elevado. O projeto inicial mais elevado. Tá bom? Bacana.
Então, quando a gente pega, por exemplo, né, o bronze 70-30, olha só, vou fazer mais um aqui para a gente entender como é que funciona esse aspecto aqui. O bronze 70-30, né? 70-30 aqui. Aqui, ó. Quando ele está aqui, né, um pouquinho acima de 400, eu poderia aqui dizer 450, né? Ó, a gente faz uma linha de trabalho dele aqui, ó. Olha só. Ele está ali a 380, né, MPa, 380 MPa, para fazer o processo de extrusão dele. Ó. 380, está quase próximo a 400, né? Agora, se ele estiver aqui numa temperatura de 800, ó, isso cai para 250. Então, há uma queda brusca de pressão de trabalho, considerando que você está partindo de uma temperatura de 450 para aproximadamente 800 graus Celsius. Tá? Então, é uma análise, né, de números daquilo que a gente tinha comentado, ou seja, o trabalho a quente permite trabalho com pressões menores, com forças menores no equipamento. Bacana? O aço tem uma queda brusca, né? O aço despenca de 800 para cima de 1.200. Tá quase 450 a 800 para abaixo de 200, né? Vamos colocar ali 180 MPa. Beleza. Algumas configurações típicas de matriz, o professor tinha comentado com vocês, ó, tá? A questão ali da zona cilíndrica, materiais ferrosos, que é o aço e o ferro fundido. É claro que a gente fala em aço e aço doce, né? A gente comenta sobre ferro fundido, mas extrusão a ferro fundido é muito complexo, né, gente? Então a gente fala ferrosa aí, é praticamente o aço, e o aço com baixo teor de carbono. Tem que ser materiais ductos, foi um dos primeiros slides que a gente viu. E os materiais não ferrosos, né, como alumínio, cobre. Então ele tem uma abertura da matriz, com a angulação da matriz, a saída dela, além do comprimento, né, o comprimento é menor da zona cilíndrica, mas a abertura dela é muito maior, tá? E aqui embaixo a gente tem algumas características, ó, canto vivo. A gente tinha comentado que deve ser, né, aqui está o correto aqui, contra o errado. Ó. Então, deve-se evitar cantos vivos, que são concentradoras de tensões. Esta ponta de faca deve ser retirada. Tem que se tomar aqui cuidado com o balanceamento da espessura da parede. Né? Então, que é isso, né, professor? Deve se manter uma espessura mais constante. Pode ver que tanto a esquerda como a direita da espessura da matriz, né, correta aí, ó, da peça correta, ela tem uma espessura meio que uniforme, tá? Esse desbalanceamento aí pode fazer com que você tenha força mais elevada de um lado do que o outro, ok? Fazendo aí uma peça deformada, tá? A espessura inadequada, né, que é a espessura de seção inadequada, remoção de furos desbalanceados, né, contra né, um furo mais balanceado à direita, até isso também. A questão do furo não é o furo em si, né, mas mais por causa da parede aqui, ó, essa distância da parede fazendo com que o furo também fique desbalanceado. Porque se você olhar o furo mesmo em si, ele não tem tanta diferença da esquerda da direita, tá? O ressalto da matriz também tem que ser balanceado, aqui também está bem de acordo aí com as espessuras, né, com a espessura principal da peça, na direita aí. Não sei se vocês conseguem ver o ponteiro, professor. Tá, consegue, né?
Signo nada não, isso é pequenininho, isso aqui, ó. Isso aqui são as paredes que devem ser mantidas aí, uniformes. Bacana? E tá quase fechando, hein, galera? Deixar vocês fazerem o exercício, né? Então, algumas etapas. Aplicação de lingote de tarugo de seção circular. Na próxima aula a gente mostra o vídeo de extrusão para vocês. Aquecimento uniforme do lingote ou tarugo. Transporte. Execução da extrusão, tá? Esse transporte aqui a gente vai ver que é você tirar ela do aquecimento e levar até a máquina de extrusão. Depois da execução da extrusão, com o tarugo aquecido, né, você vai passar ele por a matriz. E o fim, né, o pistão recua para depois a retirada do material que sobrou, né, os resíduos de óxido, e levar a peça, né, até o seu destino final. Tudo bem? Isso aqui a gente já sabia, né, que o lingote é o bloco de metal produzido por fundição. O tarugo ali é o blank, né, material que vai ser trabalhado pelo processo de extrusão. Beleza? Fechou aí. Podemos fazer exercício aí à vontade.